Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, celebramos hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. Hoje somos chamados a levantar os olhos para a cruz bendita do Senhor e ali contemplar o mistério bendito da nossa salvação. A homilia eu gostaria de iniciar trazendo aquilo que é um símbolo com base da primeira leitura que ouvimos no livro de Números, quando nos foi apresentado o que Moisés teve que fazer com o povo, orientado por Deus, para que aquele povo ficasse livre do veneno da serpente que estava picando-os por causa da murmuração, e o veneno da serpente os levava à morte. Nós sabemos que o símbolo da farmácia, o símbolo que diz para nós da farmácia é exatamente aquele bastão com uma serpente. E sabemos que a serpente é utilizada ali como símbolo da farmácia, porque a serpente todos os anos tem uma capacidade de mudar de pele. E isso faz menção à situação do remédio que com o seu auxílio faz o doente ganhar uma vida nova. E aquele bastão, aquela haste que tem ali no bastão, é a imagem do que na filosofia grega era a imagem do deus da ciência, Clépio, que com sua intervenção fazia com que o remédio fizesse efeito para o doente. E parece que esse símbolo aparece agora também lá no livro de Números. Vai levantar num bastão o símbolo de uma serpente. E nós sabemos, o que falamos é com base, obviamente, aqui essa imagem da ciência, que quando uma pessoa ela está infectada com um vírus, o que se faz para essa pessoa ficar curada daquele vírus? Usa o próprio vírus na modalidade correta, no modo certo, para que aquele próprio vírus seja o remédio. Era isso que acontecia lá no livro de Números. Eles eram picados pela serpente, mas era a própria serpente que lhes iria devolver a saúde. Nós sabemos que isso é uma simbologia da cruz, como nós ouvimos agora no Evangelho de São João. Ele será erguido da terra, e quem erguer o olhar para ele ficará salvo, como no Antigo Testamento, o povo, a hora que olhava para aquela serpente, ficava curado. O que queremos dizer é o seguinte, com base nessas imagens: o que Cristo fez para curar o homem da sua doença? Qual é a doença do homem? O pecado. O que Jesus fez para curar o homem dessa doença? Diz São Paulo: ele que não tinha pecado fez-se pecado para salvar os que jaziam no pecado. Compreende a imagem? Se da própria serpente, que tem um veneno que mata, desta mesma serpente se extrai o veneno da vida, olha onde chegou o amor de Deus por nós. Cristo, que não tinha pecado, fez-se pecado, para que agora Ele possa nos salvar. Isto é a cruz para nós. A cruz para nós não é só imagem de sofrimento, não é só imagem de condenação. A cruz para nós é a medicina de Deus. A cruz para nós é o penhor de salvação, e sabemos do latim a palavra salvação é salus. Por isso o Evangelho termina exatamente com esta afirmação: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, para matar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. O mundo está doente e Deus mandou o seu Filho como cura para o mundo, como remédio para o mundo, como salvação do mundo. Primeira coisa, se queremos que a cruz tenha um efeito medicinal sobre nós, de cura, a gente tem que aceitar que nós trazemos um vírus dentro de nós. Esse vírus é o pecado. Nós não podemos descuidar disso. Precisamos aceitar que nós temos necessidade desse remédio. A pior doença
é aquela a qual o doente não aceita que ele tem, porque ele não vai buscar a cura. Ah, mas essa doença não tem cura, existe um tratamento só, mas esse tratamento vai ajudar com que essa pessoa viva com mais qualidade, e isso é importante. Mas se ele não aceita que ele está doente, como vamos cuidar? Às vezes na vida espiritual nós vivemos a mesma situação. Nós não aceitamos que tem alguma coisa nos corroendo, nos matando, e não vamos atrás da medicina, não vamos atrás da cruz, não nos colocamos aos pés de Jesus. E quando nos colocamos diante da cruz de Jesus, Ele nos lava com o seu sangue. E como acontece com a serpente a cada ano, Jesus quer fazer que aconteça em nós, haja uma pele nova, uma vida nova, que ganhemos uma roupagem nova. Mas para isso precisamos admitir que estas as quais usamos hoje já não são mais adequadas. Por isso a imagem do livro do Apocalipse, com ela eu concluo, e diz que aqueles que passaram pela tribulação, passaram pela cruz, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e agora eles trazem uma veste como que nova, branca, límpida, reluzente. É o que precisa acontecer todos os dias conosco, nos banharmos por esse sangue bendito do Cordeiro, que é capaz de regenerar as nossas doenças e nos trazer uma vida nova. No dia de hoje, dediquemos algum momento de oração diante da cruz de Jesus e beijemos as chagas de Jesus, porque beijar as chagas de Jesus é acolher a nossa história, é também se debruçar sobre as nossas feridas e dizer a Ele: eu preciso de remédio, eu preciso que o Senhor me cure. Que pelas santas chagas de Cristo, alcançadas no lenho da cruz como sinal de nossa salvação, nos permita hoje celebrar esta graça que o Senhor nos conquistou pagando um alto preço. Ele que não tinha pecado, fez-se pecado por amor de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.